Existe algo que a maioria das pessoas nunca vai entender, algo que Maquiavel percebeu há 500 anos e que a neurociência, em 2024, confirmou de uma vez por todas. Algo que contradiz tudo o que te contaram sobre o sucesso. As pessoas que mais se esforçam, frequentemente, conquistam menos e não é uma frase motivacional barata. É um fato documentado cientificamente. E Maquiavel já sabia disso, antes que qualquer laboratório pudesse medir. Hoje vou te mostrar exatamente por que isso acontece. Vou revelar o mecanismo neurológico por trás do paradoxo do esforço. E o que é mais importante. Vou te ensinar a estratégia maquiavélica que transforma esse conhecimento em poder real sobre a sua vida. Mas espera, porque o que eu vou revelar agora vai te incomodar profundamente. Olha só, a sociedade te programou para acreditar que o sucesso é proporcional ao esforço. Te ensinaram que, se você não está sofrendo, você não está progredindo, que as coisas valiosas exigem dor, que você deve trabalhar mais duro que todo mundo. E enquanto você acredita nessa mentira, as pessoas realmente poderosas parecem fazer tudo sem esforço aparente, como se a vida simplesmente fluísse para elas. Isso não é sorte, é estratégia. Em dezembro de 2024, um grupo de pesquisadores publicou o que chamaram de Revisão do Paradoxo do Esforço, em uma das revistas científicas mais prestigiosas do mundo. O que eles descobriram confirmou o que Maquiavel observou séculos antes. O esforço é, simultaneamente, custoso e valorizado, mas, frequentemente, autossabotador. O estudo demonstrou que quando as pessoas se esforçam demais, ativam circuitos cerebrais de estresse, que interferem diretamente no desempenho, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento estratégico e pela tomada de decisões, literalmente se desconecta sob pressão excessiva. Em outras palavras, quanto mais você tenta forçar um resultado, menos capacidade seu cérebro tem para produzi-lo. Maquiavel escreveu em O Príncipe sobre a diferença entre artimanha e sorte. Artimanha não era a virtude moral que a igreja pregava. Era a capacidade de agir estrategicamente, de se adaptar às circunstâncias, de fluir com as oportunidades, em vez de forçá-las. Ele observou que os estadistas que tentavam controlar tudo pela força bruta, eventualmente caíam, enquanto aqueles que entendiam quando agir e quando esperar, quando empurrar e quando ceder, dominavam por gerações. Isso não é passividade, é inteligência estratégica. Deixa eu te dar um exemplo histórico que ilustra perfeitamente esse princípio. Dom Pedro, imperador do Brasil no século XIX, era conhecido por trabalhar incessantemente, se metia em cada decisão, controlava cada detalhe, não confiava em ninguém, trabalhava desde o amanhecer até a meia-noite. Todos admiravam sua dedicação. E perdeu tudo. Seu esforço excessivo o cegou para as alianças que se formavam contra ele, enquanto ele microgerenciava assuntos menores. Seus inimigos tramavam sua queda. Não teve energia mental para ver os sinais óbvios. E quando a crise chegou, Dom Pedro estava exausto demais para responder estrategicamente. O contraste era Getúlio Vargas. Maquiavel o admiraria profundamente. Getúlio parecia fazer tudo com facilidade. Delegava, descansava, conservava energia. E quando chegavam os momentos críticos, agia com precisão devastadora. Getúlio não trabalhava mais duro que Dom Pedro. Trabalhava mais inteligentemente. Mas calma, porque tem algo mais profundo aqui que você precisa entender. Os estudos de 2024 sobre o paradoxo do esforço revelaram algo perturbador.
Os participantes do experimento preferiram receber dor térmica física a realizar tarefas que requeriam esforço mental intenso. Leia isso de novo. Preferiram se queimar a se esforçar demais mentalmente. Seu cérebro tem uma aversão biológica ao esforço excessivo. Não é preguiça. É um mecanismo de sobrevivência. O cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia do corpo. Quando você o força constantemente, ativa alarmes de conservação, que, literalmente, sabotam o seu rendimento. E aqui está a ironia brutal. A mesma cultura que te diz que você deve se esforçar mais é a mesma cultura que te mantém impotente. Porque, enquanto você se esgota tentando forçar resultados, os que entendem o paradoxo do esforço avançam sem resistência. Maquiavel chamou isso de viver na sorte. Não significava depender da sorte em si. Significava se alinhar com as forças naturais, em vez de lutar contra elas. Pense nisso como nadar em um rio. Você pode gastar toda a sua energia nadando contra a corrente. Você se sentirá produtivo, você se sentirá esforçado, e no final do dia estará no mesmo lugar. Ou pior, exausto e arrastado rio abaixo. Ou você pode estudar a corrente, encontrar onde ela flui a seu favor, usar a força dela para te impulsionar. Você chega mais longe, com menos esforço. Isso é artimanha. Isso é inteligência maquiavélica. Deixe-me te dar outro exemplo concreto. No âmbito esportivo, os pesquisadores estudam um conceito chamado Wu Wei. É um termo chinês que significa ação sem esforço. E aqui está o fascinante. Os atletas que praticam Wu Wei consistentemente superam atletas de habilidades similares, que dependem de esforço bruto. Um estudo publicado em 2024 sobre psicologia esportiva encontrou que uma mentalidade de não esforço aumenta as probabilidades do atleta de entrar em estado de fluxo, realizar sem esforço aparente e ganhar competições. O paradoxo do Wu Wei é que se esforçar menos, não tentar mais duro para ganhar a qualquer custo, frequentemente gera mais sucesso. Pense em Guga, no auge da sua carreira. Não parecia estar se esforçando. Parecia que o jogo vinha até ele. Os comentaristas diziam que ele estava no flow. Mas esse flow não é algo místico. É o resultado de não forçar. O mesmo fenômeno aparece em músicos de elite. Os pianistas de concerto descrevem suas melhores performances como momentos onde não estavam pensando. A música simplesmente fluía. O esforço consciente havia desaparecido. Mas espera, porque isso contradiz diretamente a narrativa da cultura da correria, que domina as redes sociais. E esse é exatamente o ponto. As pessoas que vendem a ideia de trabalho duro constante frequentemente não praticam o que pregam. Ou pior, estão exaustas e escondendo seu esgotamento por trás de frases motivacionais. Conhece aqueles influencers que se gabam de trabalhar 18 horas por dia? Olha os olhos deles, olha a pele deles, olha como falam depois de uns anos. Estão destruídos, mas seguem vendendo a ilusão, porque admitir a verdade destruiria a marca deles. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos que pelas mãos. Veem o resultado, não o processo. Veem alguém bem-sucedido e presumem que foi por esforço heróico, mas, frequentemente, o verdadeiro processo envolve algo completamente diferente. Envolve saber quando não agir. Os grandes estrategistas da história compartilhavam essa característica. Sabiam esperar. Sabiam quando a inação era a melhor ação. Sabiam que, às vezes, o movimento mais poderoso é não se mover.
Há um estudo de Stanford de 2023 sobre força de vontade que mudou completamente nossa compreensão do autocontrole. Os pesquisadores descobriram que as pessoas efetivas em autocontrole não usam mais força de vontade consciente, usam menos. E isso contradiz décadas de crenças populares sobre a disciplina. O que realmente funciona são sistemas automáticos e âncoras contextuais. Rituais que não requerem decisão consciente constante. O cérebro, que constantemente tem que decidir usar força de vontade, se esgota. O cérebro que tem sistemas automáticos flui sem desgaste. Maquiavel intuitivamente entendeu isso. Em suas cartas privadas de 1513, descreveu seu ritual noturno. Cada noite, depois de um dia de trabalho mundano, vestia-se com roupas formais e entrava em sua biblioteca para conversar com os antigos. Não decidia cada noite se ia estudar. O ritual eliminava a decisão. Criou um sistema automático que não requeria motivação diária. E veja o que produziu. O Príncipe, os discursos sobre Lívio, a arte da guerra, obras que seguem sendo estudadas 500 anos depois. Não por esforço bruto, mas por consistência sistematizada. Esse princípio tem implicações brutais para a sua vida. Se você depende de motivação para agir, já perdeu. A motivação é flutuante, temporária, pouco confiável. Aparece quando você se sente bem e desaparece quando mais precisa. É a pior base para construir qualquer coisa significativa. Os sistemas automáticos são diferentes. São consistentes, previsíveis, acumulativos. Não dependem de como você se sente. Funcionam quando você está motivado e quando não está. Mas há algo mais perturbador que a ciência revelou. O estudo do paradoxo do esforço encontrou que, quando você recompensa o esforço em si mesmo, em vez dos resultados, algo interessante acontece. As pessoas desenvolvem preferência por tarefas mais demandantes, mas não de forma saudável. Desenvolvem uma relação adictiva com o esforço, que as cega para estratégias mais efetivas. Em outras palavras, você pode se tornar adicto ao sofrimento disfarçado de produtividade. Isso explica por que tantas pessoas seguem fazendo coisas que claramente não funcionam. Seguem trabalhando mais horas apesar de resultados decrescentes. Seguem forçando estratégias falidas. Seguem se esgotando sem progresso real. Não é estupidez, é adicção. O cérebro se acostumou à sensação de esforço e a confunde com progresso. Maquiavel observou isso nas cortes europeias. Conselheiros que trabalhavam incansavelmente, que nunca descansavam, que se esgotavam servindo e que frequentemente cometiam os piores erros, precisamente porque estavam demasiado cansados para pensar estrategicamente. O mais famoso exemplo foi Girolamo Savonarola, o monge que dominou Florença brevemente. Trabalhava sem parar, pregava múltiplas vezes ao dia, não dormia, não descansava e tomou decisões cada vez mais erráticas, até que seus próprios seguidores o abandonaram. Enquanto isso, os estadistas mais astutos delegavam, descansavam, conservavam energia para os momentos que realmente importavam. Dom Pedro, o Magnífico, era conhecido por sua aparente ociosidade. Passava tardes inteiras conversando com artistas e filósofos. Parecia não trabalhar, mas quando agia, era com precisão devastadora. O Brasil prosperou sob sua liderança aparentemente preguiçosa. Este não é um argumento para a preguiça. É um argumento para a inteligência estratégica sobre quando e como aplicar esforço. Deixe-me explicar-lhe o mecanismo neurológico mais profundamente. Quando você se esforça excessivamente, seu cérebro ativa o sistema nervoso simpático.
É a resposta de luta ou fuga. Seu corpo literalmente entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, seu corpo prioriza funções de emergência. O coração bate mais rápido, os músculos se tensam, as pupilas se dilatam. Tudo está pronto para lutar ou correr, mas aqui está o problema. Em modo de sobrevivência, os recursos cerebrais são redirecionados para funções primitivas, o córtex pré-frontal, onde ocorre o pensamento estratégico, recebe menos sangue e oxigênio. Sua capacidade de pensar claramente diminui proporcionalmente ao seu estresse. Você não pode pensar estrategicamente quando seu cérebro acredita que está em perigo de morte. Isso cria um ciclo vicioso. Você se esforça mais porque não está logrando resultados. Mas o esforço adicional ativa mais estresse. O estresse diminui ainda mais sua capacidade de produzir resultados. Então você se esforça ainda mais. E o ciclo continua até o burnout. Maquiavel escreveu sobre estadistas que perderam reinos não por falta de esforço, mas por excesso. Governantes que tentavam controlar cada detalhe, que não confiavam em ninguém, que trabalhavam sem parar e que eventualmente cometeram erros fatais por puro esgotamento. Getúlio Vargas é o exemplo perfeito de gerações posteriores. Governava o país e queria controlar tudo pessoalmente. Revisava cada documento, tomava cada decisão, trabalhava 16 horas diárias. E o país começou a enfrentar problemas enquanto ele assinava papéis. Não podia delegar, não podia confiar. E seu esgotamento o levou a decisões questionáveis. O contraste eram os governantes que entendiam a importância do desapego estratégico, que sabiam delegar, que descansavam quando era necessário, que conservavam energia para as decisões que realmente importavam. Isabel a Católica entendia isso perfeitamente. Delegava em ministros competentes, descansava e, quando agia, o fazia com a mente clara de alguém que não estava esgotado. Seu reinado foi um dos mais bem-sucedidos da história espanhola. Mas calma, não, porque há uma distinção crucial que você precisa entender. A diferença entre fluir e forcejar não é a diferença entre ação e inação. É a diferença entre ação alinhada e ação forçada. Ação alinhada é quando você atua em harmonia com as circunstâncias, quando aproveita oportunidades naturais, quando nada com a corrente em vez de contra ela. Wu Wei. Ação forçada é quando você tenta impor sua vontade sobre a realidade, quando insiste em um caminho que claramente não está funcionando, quando duplica o esforço em estratégias falhadas. Você pode distingui-las por como se sentem. A ação alinhada tem uma qualidade de facilidade, de naturalidade. As coisas simplesmente funcionam. A ação forçada sempre se sente como luta, como resistência, como empurrar uma pedra cuesta arriba. Os estudos de 2024 confirmam isso neurologicamente. Quando você atua de forma alinhada, seu cérebro mantém a ativação do córtex pré-frontal. Seu pensamento permanece claro. Suas decisões precisam ser estratégicas. Quando você força a barra, ativa a amígdala e desencadeia respostas de estresse, que interferem com o pensamento claro. Seu cérebro entra em modo reativo, em vez de estratégico. Maquiavel escreveu que metade de nossas ações são governadas pela sorte, mas a outra metade, ou quase, fica sob nosso controle. O estadista sábio não tenta controlar a sorte. Aprende a lê-la, a adaptar-se a ela, a aproveitá-la quando se apresenta favorável. Isso requer uma artimanha que a maioria das pessoas nunca desenvolve, a capacidade de soltar. Soltar não é renunciar, é liberar o apego ao resultado,
enquanto mantém o compromisso com o processo, é agir sem estar emocionalmente acorrentado a um resultado específico. Essa distinção é fundamental. Você pode trabalhar em direção a uma meta, sem estar desesperado para alcançá-la. Você pode desejar algo profundamente, sem que esse desejo te controle. Você pode dar seu melhor esforço, sem que sua identidade dependa do resultado. Atletas de elite chamam isso de desapego de resultados. Os melhores performers em qualquer campo desenvolvem a capacidade de dar tudo no momento, sem ficar paralisados pela ansiedade do resultado. O tenista que pensa demais em ganhar, perde. O orador que pensa demais em impressionar, gagueja. O vendedor que pensa demais em fechar a venda, afugenta o cliente. E aqui está a conexão com Maquiavel que poucos veem. O famoso maquiavelismo que as pessoas associam com manipulação e cinismo é, na realidade, em sua forma mais pura, desapego estratégico. A capacidade de ver a situação claramente, sem distorções emocionais. A capacidade de agir sem que o ego interfira. Maquiavel não ensinava imoralidade, ensinava clareza. A capacidade de ver as coisas como são, não como você quer que sejam. E essa clareza só é possível quando você não está emocionalmente enredado no resultado. Estudos de 2024 sobre personalidade maquiavélica encontraram algo surpreendente. Indivíduos com altos traços maquiavélicos têm melhor controle de impulsos que os psicopatas. Têm maior capacidade de adiar a gratificação. E, curiosamente, melhor pensamento estratégico a longo prazo. Não porque sejam pessoas más, mas porque desenvolveram a capacidade de separar-se emocionalmente das situações para vê-las com clareza. Essa separação emocional não é frieza, é liberdade. Liberdade para ver opções que o ego esconde, liberdade para agir estrategicamente, em vez de reativamente. Liberdade para escolher a resposta ótima, em vez da resposta emocional. Este canal existe para trazer verdades psicológicas que transformam, para traduzir a sabedoria de Maquiavel em linguagem que você pode aplicar em sua vida agora, para ser a ponte entre você e conhecimentos que podem libertá-lo do ciclo de esforço e frustração. Se este vídeo te ajudou a entender por que seu esforço excessivo tem sido contraproducente, se você reconheceu o padrão de forçar resultados que não vêm, existe uma forma de honrar esse momento de clareza. O Super Thanks aí embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: quero mais verdades brutais, sem filtros. É você participando de uma missão de trazer clareza estratégica a um mundo de confusão motivacional. Quando você clica nesse coração dourado, você financia conteúdo que vai contra a narrativa da cultura da correria tóxica. Você não é só espectador. Você é alguém que busca poder real, não ilusões de produtividade. Faça parte de quem entende o jogo e joga para ganhar com inteligência, não com esgotamento. Agora deixe-me dar algo prático, algo que você pode implementar hoje para começar a transformar sua relação com o esforço. O primeiro passo é o reconhecimento de padrões de forçamento. Durante os próximos 7 dias, observe suas reações quando algo não está funcionando. Note se sua resposta automática é aumentar o esforço, insistir mais, trabalhar mais horas, pressionar mais forte. Não julgue, só observe. Anote quando isso acontece e qual foi o resultado. Pergunte-se, quando foi a última vez que duplicar o esforço realmente funcionou? E quando foi a última vez que retroceder e repensar foi mais efetivo?
Frequentemente, você descobrirá que o esforço adicional não produziu melhores resultados, só te deixou mais esgotado e menos capaz de ver alternativas. O segundo passo é a prática do desapego estratégico. Quando notar que está forçando algo, pare. Literalmente pare. Respire profundamente por 2 minutos e pergunte: há outra forma de abordar isso, que requeira menos resistência? Frequentemente a resposta é sim, mas seu cérebro estressado não podia vê-la, porque estava em modo de sobrevivência. O desapego não é abandono, é dar um passo atrás para ver melhor. É como se afastar de uma pintura para apreciar a imagem completa, em vez de só ver manchas de cor. O terceiro passo é a construção de sistemas automáticos. Identifique as 3 decisões mais importantes que você toma diariamente. Depois, crie rituais que eliminem a necessidade de decidir conscientemente. Por exemplo, se cada dia você decide se vai se exercitar, já está perdendo. Crie um ritual. Todos os dias, às 7 da manhã, sem decisão. O exercício simplesmente acontece. O cérebro, que não precisa decidir, conserva energia para pensamento estratégico. O mesmo se aplica para trabalho profundo, alimentação, descanso. Entre menos decisões diárias você tiver que tomar, mais energia mental terá para o que importa. O quarto passo é a calibração de esforço. Nem tudo requer o mesmo nível de energia. Aprenda a identificar que tarefas requerem esforço intenso e quais podem ser feitas em modo baixo. Reserve sua energia para o que realmente importa. A maioria de suas tarefas diárias provavelmente não requer seu melhor esforço. Responder e-mails, reuniões rotineiras, tarefas administrativas. Fazê-las em modo baixo. Preserva energia para as poucas decisões que realmente importam. Maquiavel escreveu que o homem prudente deve sempre entrar por caminhos trilhados por grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. Em outras palavras, não reinvente a roda, não force soluções que já foram descobertas. Aprenda com quem já dominou o terreno. O quinto passo é a aceitação do paradoxo. Aceite que menos esforço consciente frequentemente produz melhores resultados. Isso não é um convite à preguiça, é um convite à inteligência. Essa aceitação não é fácil, vai contra tudo o que te ensinaram. Você vai sentir culpa quando não estiver trabalhando até o esgotamento. Vai sentir que está fazendo trapaça quando as coisas fluem facilmente. Vai duvidar de si mesmo quando não estiver sofrendo. Mas lembre-se disso, o sofrimento não é prova de progresso. Você pode sofrer e estagnar. Você pode sofrer e retroceder. O sofrimento em si mesmo não produz nada. O que produz resultados é a ação estratégica, seja fácil ou difícil. Os melhores atletas não ficam pensando intensamente durante a competição. Eles estão em estado de fluxo. Os melhores negociadores não estão forçando acordos. Eles estão lendo a situação e se adaptando. Os maiores líderes não ficam microgerenciando cada detalhe. Estão criando sistemas que funcionam sem a intervenção constante deles. O esforço tem um ponto de retorno decrescente. Depois de um certo limite, mais esforço produz menos resultados. Reconhecer onde está esse ponto para você é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Cada pessoa tem um limiar diferente. Alguns conseguem trabalhar intensamente por 4 horas antes que o desempenho caia. Outros, apenas 2. Conhecer seu limiar e respeitá-lo não é fraqueza, é estratégia.
Maquiavel observou há 500 anos. O que a neurociência confirmou em 2024. O poder real não vem do esforço bruto, vem da inteligência estratégica, de saber quando agir, quando esperar, quando fluir e quando resistir. E essa inteligência só pode ser desenvolvida quando você para de esgotar seu cérebro com esforço excessivo. Da próxima vez que sentir a urgência de trabalhar mais duro, de pressionar mais forte, de forçar um resultado que não vem, pare, respire, pergunte se há outra forma, porque quase sempre há, e quase sempre essa outra forma é mais efetiva. Escreva nos comentários: menos esforço. Se você reconheceu o padrão de forçar resultados na sua própria vida, se identificou momentos onde seu esforço adicional foi exatamente o que te sabotou, se está pronto para mudar sua relação com o trabalho e o sucesso, e se você já pratica alguma forma de ação sem esforço, Wu Wei. Conte como tem sido sua experiência. Wu Wei, a arte de agir sem forçar, de deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Seu insight pode ajudar outros que estão começando a entender que o caminho do poder não é o caminho do esgotamento. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o esforço inteligente sempre supera o esforço bruto. Maquiavel sabia disso há 500 anos. A neurociência de 2024 confirmou com dados irrefutáveis. Agora este conhecimento está em suas mãos. Depende de você aplicá-lo.